Minha constelação me trouxe muitas respostas também sobre minhas questões com o útero. Olha só, né? Quantas vezes a gente não consegue entender sobre o nosso sistema reprodutor, o que está acontecendo, por que que a gente desenvolve determinadas doenças. E quando você olha ali através da constelação, você toma consciência, você começa a trazer um novo olhar, né? Quando eu descobri sobre a endometriose e a infertilidade, eu fui constelar. A Cris acabou de perguntar aqui, ó. Tenho muita curiosidade sobre endometriose, esse processo. Bora lá, Então, Bea, eu passei por esse processo de endometriose e de infertilidade, né? E quando eu descobri a endometriose, eu fui constelar. E assim, fui olhar o quanto eu estava ali dizendo para as mulheres do meu sistema que aqui acabava, que ali não ia ter mais nenhum aborto, porque eu já tive um aborto, eu já engravidei, tive um aborto. Depois desse aborto, eu não consegui mais engravidar e desenvolvi endometriose. Então, assim, eu cumpri o que eu tinha de lealdade a essas mulheres, porque no meu sistema teve muitos abortos, né? Teve muitas crianças que não foram incluídas. Eu fiz todo o movimento de inclusão, eu fiz todo o movimento de reverenciar essas mulheres que não puderam ter esses filhos, que fizeram por algum motivo esses abortos e que tiveram todo esse movimento e que eu fiz, eu aqui paro com tudo isso. Em mim acaba isso, de uma maneira muito inconsciente, por um amor muito grande, considerando que tem outros pontos. Então, assim, eu também não aceitava e julgava muitos comportamentos do meu pai. Então, isso me trouxe uma grande questão em relação à reprodução, né? Então, assim, eu preciso ser homem aqui. Eu preciso estar no meu masculino, porque eu preciso provar para o meu pai que eu sou melhor do que ele. De uma maneira inconsciente, era o que eu estava trazendo dentro desses outros corpos, que eram as minhas dores que estavam registradas nesses corpos que eu falei desde o começo, aqui no começo da live, e que isso trouxe a representação diretamente para o meu útero. Então, eu estava em lealdade às crianças que não vieram à vida, em lealdade às mulheres que não puderam ter essas crianças, e eu estava aqui colocando um escudo e falando para o meu pai e para os homens do meu sistema. Então, vamos lá que eu vou ser melhor que vocês. O que isso acontece? Bloqueia tudo, gente. Bloqueia completamente tudo. Além dessa questão sistêmica, tem as crenças que nós adquirimos e implantamos por uma questão de pensamento e de julgamento, né? Tem tudo isso que a gente vai trazendo. Exatamente. Então, por exemplo, uma necessidade de pertencimento faz com que você desenvolva um câncer, por exemplo. Então, assim, se na minha família, minha avó, minha mãe teve câncer, aí eu vou ter, nossa, porque é hereditário. Aí eu vou ter. Olha, certeza, né? É capaz de eu ter. Então, não, mas eu vou todo mês ali, eu vou ficar acompanhando, porque eu já, inconscientemente, eu já estou projetando o que eu vou ter, porque elas tiveram. Exato. Porque já que eu pertenço a esse sistema, já que eu pertenço a esse grupo de mulheres que tiveram essas doenças, eu também vou ter. Isso mesmo. E você não precisa criar essa crença. Não. Porque aí você começa a projetar esse pensamento, você vai se conectando diretamente com essa necessidade de pertencimento. Então você já vai trazendo essa doença e desenvolvendo ela para você. Você não vai acolhendo a doença, você vai enraizando ela em você. Exatamente, fazendo força para ela, né? Você vai alimentando. Exatamente. Da boquinha. Nosso corpo é as boquinhas abertas. A gente é um monte de boquinha aberta que está ali esperando o que a gente vai colocar ali dentro. O que eu vou colocar? Exatamente. O que eu fiz quando eu entendi esse processo dentro da constelação com a endometriose e com a infertilidade? Eu acolhi no meu coração, acolhi completamente. E falei, eu tenho uma escolha. E a minha escolha é o que os médicos diziam que para eu engravidar eu tinha que passar por um processo de fertilização. Não. E aí eu entendi que não era também uma grande necessidade minha. E que estava tudo bem para mim não conseguir ter filhos. Estava tudo bem, aquilo,
Ok, não era um problema para mim, mas em contrapartida eu acolhi tudo isso dentro de mim. No primeiro momento eu senti, fiquei confusa, veio um monte de sensação, mas na sequência veio os questionamentos. Mas eu queria mesmo ter muito, muito, muito. Era um sonho meu ter filho. É uma coisa que eu sinto que eu nasci para ser, que é mãe, aquela coisa toda. Eu me perguntava e a minha alma dizia: não, tá tudo bem estar dessa forma. Tá tudo bem ter essa condição. Então, isso não continuou sendo um problema. Tanto que eu estava até, inclusive, conversando com o meu médico, que eu não tenho sintomas de endometriose. E nem da adenomiose, porque além da endometriose tem a adenomiose. As mulheres que têm adenomiose, elas precisam tirar útero, ovário, trompas, elas precisam tirar tudo, porque elas não suportam a dor. Eu não tenho dor, eu não tenho cólica, eu não tenho dor na menstruação, eu não tenho excesso de sangramento, eu não tenho nada, eu não tenho sintoma nenhum. Olha que interessante o que você está trazendo, Ana. É tão profundo o que você está falando, porque você está dizendo assim, ó, para mim tá tudo bem, né? A gente tem que lembrar que todas essas doenças, né, uterinas, elas estão ligadas com o chakra básico, que são aqueles corpos que a gente colocou, né? Isso. Qual que é a força desse chakra? Qual que é o movimento dele? É consciência, estar presente. Olha onde você está. Você está muito consciente na sua vida, você está muito presente com você. As mulheres da sua história que não tiveram essa oportunidade, talvez de estar nessa consciência, nesse movimento de estar plena, de estar em estado presente. Você não, você está dando força para isso, né? Você está dizendo, olha, eu tenho a doença, mas eu não tenho sintoma, não tenho nada, não sinto não nada. me dói. O que eu falei para o meu médico foi assim: doutor, isso é tão bem resolvido para mim que não me dói. Não é doído. Eu não sinto a dor no meu corpo. Não dói. Porque essa força, né, consciente sua, ela traz para o seu corpo essa ancoragem na Terra, esse estado de presença, Isso. que é o chakra básico, né? Que está ligado com a Terra, com o nosso nascimento, com a nossa força. Isso. E toda essa região do básico tem essa força de estado de presença, né? Exatamente. Que é o que você tem. Você curou ali, se movimentou.